Bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente boa noite a quem está acompanhando a livezinha de hoje. Como é que vocês estão? Vamos lá, gente. Hoje, efetivamente, nós vamos falar sobre um tema que é muito recorrente na prova do Enem. Cai demais mesmo, tá? É o tema que, dentre os conteúdos que nós veremos ao longo do ano, é o que mais cai. Vocês podem ter certeza que a gente vai revisá-lo com muita profundidade mais adiante. E hoje nós vamos começar alguns conceitos básicos, tá bom? Portanto, vamos embora? Vamos embora, então, falar sobre variação linguística. Tema muito importante, como conforme já falamos. Mas para a gente começar, nós vamos falar primeiro, nós vamos fazer uma pequena introdução por meio... Poxa, eu botei hoje sertanejo, botei tecnobrega, botei... Como é que é mesmo? Rumo a Goiânia, botei uma... Evidentemente que tem que ter samba, vocês não acham? Live do Airan sem samba não é live. Olha como é que travou de novo, gente. Olha aí, eba, até deu um spoiler aí. Gigante pela própria natureza, Jaçanã e um índio chamado Brasil. Este samba, aliás, é um enredo da Unidos de Vila Isabel de 2020, ou seja, deste ano, para o desfile das escolas de samba deste ano. E a gente viu esse negócio de perto, uma coisa linda. O desfile da Vila, coisa linda. Mas você tem que falar, senão o pessoal não vê a sua reação. Fala. Não, eu vou ficar em silêncio. Bem, gente, foi um desfile que abordou todo o processo de formação da cidade de Brasília, exatamente no ano dos 60 anos da fundação da cidade de Brasília. Sim, 2020, 21 de abril de 1960. Então, 60 anos em abril, a Vila fez essa homenagem. E eu quero que vocês ouçam este trechinho que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente começar a falar sobre variação linguística, fazendo uma pequenina abordagem por meio deste trecho. Muito interessante, é bem rapidinho, vamos lá. Que o vento no ano também chama de menino. O curumim, o piá e o mano, que o vento minuano também chama de menino. Muito bem. O curumim, o piá e o mano, que o vento minuano também chama de menino. Muito bem. Este é o trechinho que nós vamos começar a nos debruçar sobre esse tema. Percebam todas as palavras aqui. Curumim, piá, mano, vento minuano também chama de menino. Beleza? Uma pergunta. Esta palavra aqui, curumim, significa o quê? Marina? O que significa a palavra curumim? Menino. Menino? Menino. De qual estado deste país? Aí. Uai. Amazonas. Aê! Alguém acertou? O piá e o mano, que o vento minuano também chama de menino. Aê! O piá e o mano, que o vento minuano Termo típico para o menino do estado do Amazonas. Curumim. Vejam aqui. Piá. Eu botei errado. Botei errado. Vejam, esse termo típico para curumim no estado do Amazonas. Beleza? Curumim. Vamos a outro termo. Piá, no estado do Paraná. Ou seja, o piazinho. É um termo típico específico para menino no estado do Paraná. Mano. Mano a gente vê em vários lugares. Vários lugares. Mas... é mais comum em São Paulo. A gente fala mano para um monte de coisa, mas
é mais comum no estado de São Paulo. De lá partiu e pode ter se difundido para vários lugares e tal. Certamente um monte de gente fala mano, mas é mais comum lá em São Paulo. Muito bem. 3 termos. Curumim, piá, mano. Vejam aqui que o vento minuano. Vento minuano são os ventos oriundos do Rio Grande do Sul, onde a variação da palavra menino é guri. Portanto, só neste trecho aqui nós temos 3 variações mais uma possibilidade de variação de uma mesma palavra, menino. Isso se dá porque Brasília tem um processo de formação muito diferente de outras cidades deste país. Logicamente que São Paulo, Rio, Belo Horizonte são cidades que atraem muitas pessoas de todos os lugares do país. É lógico. Só que Brasília, efetivamente Brasília, foi fundada por todas essas pessoas. Como aconteceu isso? No final da década de 50, o então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, prefeito de Diamantina, de Belo Horizonte, governador do estado, depois presidente da República, quis transferir a capital federal da cidade do Rio de Janeiro para o centro do país. Construiu uma nova capital ali no centro do país com o intuito de povoá-la. Centro do país, ali, Goiás, Mato Grosso do Sul. Ali, embora nós tenhamos uma grande extensão territorial, muito grande, nós temos 3 estados muito grandes ali naquela região. Só ali, e antes o Tocantins fazia parte do estado de Goiás, ou seja, Goiás era um estado muito grande mesmo. Mesmo assim, não era um estado tão povoado. Era um estado que, em relação aos demais, era menos povoado e não tinha uma relevância nacional tão grande, mesmo com o agronegócio. Com a transferência, com a mudança da capital do Rio para o centro-oeste do Brasil, isso começou a mudar. Então, pessoas de vários lugares do país, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste mesmo, do Sudeste e do Sul do país, fizeram um movimento pendular muito importante naquele período para a construção da cidade de Brasília, principalmente do Nordeste, tá? Mas de outros lugares nós tivemos também gente indo. Então, Brasília, mais ou menos, teve a presença de várias e várias pessoas de várias regiões, e assim foi composta a sua população. Temos hoje pessoas que nasceram na cidade de Brasília? Lógico que temos. Brasília hoje, depois de 60 anos, cada dia mais constrói um próprio vocabulário? É claro que sim. Mas com base em vocabulários, em dialetos de todos os lugares do país. Por isso é que eu quero trazer para vocês essa ideia de que a cidade de Brasília é um retrato do que é o nosso país. Brasília tem formações culturais e históricas intrínsecas às formas linguísticas utilizadas. Se nós temos a presença de pessoas de vários lugares do país para a construção e fundação da cidade de Brasília, as formas de falar muito distintas de cada lugar também vão refletir nesta construção. Ou seja, pessoas do Amazonas, do Pará, pessoas do próprio Centro-Oeste brasileiro, do Sul do país, do Sudeste, do Nordeste, principalmente do Nordeste, todas foram, e nós temos variações dentro desses próprios estados. Portanto, essa região aqui de Minas, Sul, Triângulo, são regiões onde o dialeto caipira é muito mais comum do que o dialeto mineiro, digamos assim, o dialeto da região central de Belo Horizonte. Nós temos um dialeto muito diferente aqui na nossa cidade, em Juiz de Fora. Gente de outros lugares percebem isso. A gente que não tem essa percepção, mas é muito diferente. Pessoal aqui do norte de Minas tem outro dialeto totalmente diferente.
Pessoal do próprio Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, um estado dos menores estados deste país, nós temos diferenças. Por exemplo, da Serra, de Petrópolis, Teresópolis, da região ali perdão, da Baía de Campos, região petrolífera do Rio de Janeiro ali, Campos dos Goitacazes, Macaé, região da Serra da Costa Verde, ou seja, Mangaratiba, Angra, ali mais para frente também Trindade e tal. Nós temos também a diferença com Valença, Resende, sem contar São Paulo. São Paulo, poxa, a cidade de São Paulo tem uma coisa, o interior de São Paulo tem outra, a região metropolitana, o que está mais próximo do Paraná, uma coisa, o que está mais próximo do Rio, outra, o que está mais próximo de Minas, outra coisa. Ou seja, só neste canto nós temos diferenças. Imagina em outros lugares. Na Bahia nós temos um no interior, um na capital. Muito diferente. Tem o famoso Gosto Muito, que é na região cacaueira ali da Bahia. Gosto muito de você, Marina. Você não? Eu não consigo falar. Então, se nós temos essas distinções dentro dos próprios estados, imagina todo mundo fazendo um movimento pendular para o mesmo lugar para fundar uma cidade. Por isso, Brasília é isso. Variação linguística. Vamos lá, agora vamos entender efetivamente os conceitos de variação linguística. Variação linguística é um fenômeno natural que ocorre pela diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos vocabulares, de pronúncia, de ordem morfológica, de ordem sintática. Putz, não entendi nada, Irã. Mas vamos entender com o passar da aula de hoje. Mas basicamente nós estamos falando das possibilidades de falar, do falar, de como se fala, se pronuncia uma coisa e outra. Como a gente busca dizer as nossas coisas, estabelecer comunicações por meio de distinções no modo de falar, no modo de dizer, e isso promove uma diversificação maravilhosa. O Brasil é um país continental que promove uma diversificação linguística fabulosa. Você vai, como por exemplo, eu fui há alguns anos, fiz a minha loucurazinha, fui de busão para Fortaleza há alguns anos. Gente, é outra coisa, é outro jeito, mas a gente se comunica, poxa. A gente se comunica, sabe? E é maravilhoso. E a surpresa que... o nosso ponto de vista é o mesmo ponto de vista deles para com a gente. Ou seja, a gente vendo a forma como eles falam, o dialeto típico do Ceará, é a mesma surpresa que eles têm para conosco. Quando eles ouvem o nosso próprio dialeto. E especificamente, só uma pequena curiosidade, quando eu cheguei lá, eu peguei um Uber, falei que eu era de Minas, falei que era de Juiz de Fora e tal, falei, então lá é tudo Cruzeiro e Atlético, né? Eu falei, não, nem ferrando, a cidade que eu moro é majoritariamente flamenguista. Ele, que isso, não sabia disso não. Ou seja, assim como a desinformação ela é uma via de mão dupla, não adianta. A gente acaba que não conhece um pouco de tudo que a gente tem. Então a aula não tem o intuito de apresentar tudo isso, mas de apresentar quais são as possíveis diferenças que nós temos. As pesquisas efetivas das diferenças, vocês, tá? Mas eu queria que vocês pontuassem apenas uma coisa antes. Variação é diferente de variedade. Variedade linguística é uma coisa, variação linguística é outra. Como assim? Adoro esse meme. Eu não vou explicar nada, quem vai explicar é a monitora, a nossa queridíssima Grace. Fiquem agora com ela por alguns instantes, uns minutinhos. E eu volto já já. Grace vai explicar agora o que é variação e o que é variedade. Galera,
Meu nome é Grace, para quem ainda não está situado, eu sou a monitora de interpretação de vocês. E eu vim falar aqui um pouquinho sobre variedade e variação linguística. O que é cada coisa e qual a diferença entre eles? Bom, antes de mais nada, quem estuda esses fenômenos? Quem estuda a variedade e variação linguística é principalmente a sociolinguística. Sociolinguística seria uma vertente da linguística, a qual também se ocupa desses fenômenos. Há outras, mas aqui a gente vai dar o foco, a gente vai pegar a perspectiva da sociolinguística para falar de variedade e variação. Bom, trago aqui para vocês Dino Pet, que é um professor e linguista que foi um dos introdutores da sociolinguística aqui no Brasil, e ele fala que a língua, antes de mais nada, é uma manifestação social. Ou seja, a língua ela só ocorre quando você tem interação entre falantes, quando você tem um grupo de pessoas, um coletivo, uma sociedade, a qual compartilha um código e se entende, e se expressa, se manifesta e se compreende e troca informações, se comunica, enfim. Dessa forma, a sociolinguística ela vai ser o estudo de como a língua se manifesta nessa sociedade. E assim você tem a união entre a sociologia, porque você estuda a língua em sociedade, e a linguística, porque você está fazendo estudo, né, da língua. Bom, o que é a variação linguística? Para falar sobre variação linguística, eu também trago aqui para vocês um outro sociolinguista, o Marcos Banho. Ele é um dos sociolinguistas mais renomados do nosso país. Ele é uma referência nessa área. E o que ele vai falar sobre variação linguística? Bom, Marcos Banho vai dizer que variação linguística é uma característica natural das línguas, ou seja, toda língua possui variação linguística. Isso não é uma coisa apenas do português, ou apenas do espanhol, apenas do alemão. Não. Toda língua natural vai possuir essa variação linguística, essa característica. E essa propriedade, ela faz com que a língua ela se manifeste de formas diferentes a cada grupo social. Ou seja, não existe uma unidade, não existe uma única forma de falar dentro de um grupo de falantes de uma determinada língua. Você vai ter, dentro do grupo de falantes de uma língua, vários grupos sociais, e cada grupo social vai ter a sua forma de falar. E grupo social, isso vai variar, pode ser de acordo com o estado, o local, né? Pode ser de acordo com a faixa etária, pode ser de acordo com a profissão, etc. Isso vai variar bastante e cada grupo social vai ter a sua especificidade, sua particularidade. E dessa forma, a língua ela não vai se apresentar de uma forma homogênea, única, unificada. Não, ela vai se apresentar de uma forma heterogênea. Ela seria a soma dessas diversas formas de falar. Bom, assim, exemplificando melhor para vocês, o que seria nessa variação linguística? Como isso acontece no nosso país, por exemplo? Bom, você tem o português brasileiro, né? Naturalmente todos nós conhecemos, todos nós falamos, independentemente de propriedade que você vai ter da gramática normativa. Você fala português brasileiro, você entende, você me entende, a gente se entende, então todos nós estamos inseridos dentro desse grupo de falantes do português brasileiro. Dentro desse grupo de falantes do português brasileiro, você vai ter, por exemplo, o grupo de falantes do português mineiro, que vai ser um português que não vai ser igual, por exemplo, ao português baiano, que não vai ser igual ao português paranaense. Cada grupo social vai representar, aqui no caso, o local, né, que é definido a partir do local, do estado, cada grupo social vai ter o seu conjunto de palavras, o seu conjunto de expressões, a sua prosódia, o seu sotaque, a sua forma de falar as palavras, a sua forma de construir a ordem, a sintaxe. Então, assim, a variação linguística é uma característica que vai apontar que
dentro de um grupo de falantes de um determinado idioma, você vai ter vários grupos sociais e cada grupo social vai ter a sua forma de falar. E assim a língua se põe como um fenômeno heterogêneo. Mas, ao mesmo tempo, a gente se entende porque todo mundo compartilha do português brasileiro. Porém, cada grupo social tem a sua forma de falar. E o que seria, então, a variedade linguística? Mais uma vez, trago aqui a vocês o banho. Ele vai falar que a variedade linguística seria cada forma de falar de um grupo social, ou seja, a gente tem aqui nesse exemplo o grupo português baiano, o grupo dos baianos, o grupo dos mineiros, o grupo dos paranaenses, e cada grupo social vai ter a sua variedade linguística. Ou seja, o português baiano é uma variedade linguística, o português mineiro é outra variedade linguística dentro do português brasileiro. E assim sucessivamente, o português carioca, o português paulista, o português maranhense, enfim. Resumindo, as línguas naturais, elas são caracterizadas pela variação linguística. Por quê? Porque elas possuem diversas formas de se manifestar na vida real. E cada uma dessas formas de se manifestar na vida real, elas são chamadas de variedades linguísticas. Sendo assim, a língua é composta por todas essas variedades linguísticas e não se resume, por exemplo, a um sistema de norma gramatical. Bom, é isso. Essas são as minhas referências, se vocês quiserem consultar para entender melhor da onde que foi tirado todas essas teorias. E muito obrigada pela atenção de vocês. Abraços. Qualquer dúvida, só chamar lá no WhatsApp, só chamar nos comentários, só vir na monitoria. Então, qualquer dúvida dessa aula, das aulas passadas, das próximas aulas, estamos aí, é só chegar e tirar. Boa noite. Estamos de volta. Grace, muito obrigado pela sua brilhante explicação, pela sua brilhante participação mais uma vez. Espero que vocês tenham entendido. E dessa vez a resposta é da monitora. Então, não entendeu alguma coisa? A Grace pode explicar perfeitamente para vocês esse tópico. Entendedora profunda desse tema, dessa temática, dessa linha de pesquisa lá na Faculdade de Letras. Entendedora profunda dentre os graduandos. Muito bem. Vamos então agora, gente, partir para os tipos de variação. Nós temos 4 tipos de variação, mas antes nós vamos ver um pequenino poema do Ariano Suassuna, tomando como base as nossas últimas aulas. Quero também sempre apresentar para vocês autores e algumas produções de alguns autores, tá bom? Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho da produção poética do Ariano Suassuna. A gente conhece ele muito pelo Alto da Compadecida, pelos textos pela dramaturgia produzida pelo Ariano. Ele foi um dos grandes intelectuais desse país, de longe, e certamente também a produção poética dele é fabulosa e adorável. Vamos ver então esse poema cujo título é A Infância. Sem lei nem rei, me via arremessado bem menino a um planalto pedregoso. Cambaleando cego ao sol do acaso, vi o mundo rugir, tigre maldoso. O cantar do sertão, rifle apontado, vinha malhar seu corpo furioso. Era o canto demente, sufocado, rugido nos caminhos sem repouso. Veio o sonho e foi despedaçado. Veio o sangue, o marco iluminado. A luta extraviada e a minha agrei. Tudo apontava o sol. Fiquei embaixo, na cadeia que estive, em que me acho, a sonhar e a cantar, sem lei nem rei. Esse poema é maravilhoso. Esse poema é maravilhoso. O Ariano é uma das minhas referências intelectuais, sim. É uma das minhas referências intelectuais. Ariano Suassuna. Enfim, vamos lá.
Que foi membro da Academia Brasileira de Letras, por sinal, viu, gente? Ok. Partindo então. As variações linguísticas diferenciam-se em 4 grupos. Regionais, também conhecidas como diatópicas. Sociais, conhecidas como diastráticas. Históricas, conhecidas como diacrônicas. E estilísticas, conhecidas como diafásicas. Vamos entender, então, uma por uma. A cada uma delas eu paro e a gente tira dúvidas. Show? Primeiro, então, as variações regionais, a mais conhecida dessas variações. Conhecidas também como diatópicas. São as variedades linguísticas que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, elas são extremamente ricas, tanto em número quanto em peculiaridades linguísticas. Essas variantes são percebidas por 2 fatores. Vamos entender então. Então nós estamos falando de 2 tipos de variações regionais. A primeira, com base no sotaque. Fenômeno fonético ou fonológico, ou seja, de acordo com o som que nós estamos produzindo de fonemas e de palavras, os sons produzidos por nós, em que pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. São exemplos a forma como os goianos pronunciam o R e os cariocas pronunciam o S. Não só isso. Tem gente no norte do país que fala murango. Esse é um exemplo que eu vi tanto na faculdade. A Grace há de se recordar da professora que usa esse exemplo. No nordeste do país. Vou comprar hoje morango. Aí aqui, morango. Não, lá é morango. Aqui é murango. Em outros lugares, morango. A variação da pronúncia do O não interfere em nada a nossa compreensão. Muito menos a forma como nós pronunciamos, por exemplo, o S. Existem termos técnicos e tal para esse alteamento, né, ou não da pronúncia de um som, de uma letrinha, ou não, né? Existem termos específicos e científicos para isso, mas não vale a pena a gente pontuá-los aqui. Carioca, né? Cariocas, também tem isso. Marina, vem aqui. Sua participação nessa aula vai ser muito importante. Vem cá. Vem cá. Você pode ler para mim de fenômeno até particular para mim, por favor? Cadê fenômeno? Fenômeno. É muita coisa. Lê. Tá. Fenômeno fonético em que pessoas de uma determinada região pronunciam certas palavras ou fonemas de forma particular. São exemplos a forma como os goianos pronunciam Era R. até particular. Eu quis fazer um serviço melhor. Continua. Eu quero que você fale para mim. Forma particular. Forma particular. Entendi. Muito obrigado. Agora vem aqui. Essa é muito interessante. Não, é porque essa é muito interessante. Vem aqui no meu cantinho. Não, você tá se escondendo. Fala para mim a palavra mar. Mar. Oi? Mar. Agora fala mar aberto. Mar aberto. Muito obrigado. Isso aí a gente explica já já. Regionalismo. No regionalismo, nós temos um fenômeno ligado ao léxico, ou vocabulário, palavras, que consiste na existência de palavras ou expressões típicas de uma determinada região. A Marina, por exemplo, fala o quê? Quando vai citar aquela coisinha que a gente compra no mercado, da marca Pitstop, não é Passatempo? Bolacha. Oi? Bolacha. Hoje nós vamos começar esse negócio. Bota aí, time biscoito, vamos lá. Time biscoito, sobe aí a hashtag é biscoito não bolacha, pra gente mostrar pra Marina que não existe, nem no pacote tá escrito bolacha. E aí? São tão esquisitos. É biscoito. Tudo é
igual, gente. Não pode ser isso. Lógico, é mais fácil. Biscoito é doce. Bolacha não pode ser várias coisas, a mesma coisa, bolacha. Quer dizer, Cai em contradição agora, hein? eu confundi. Cai em contradição agora. Aí, ó. Esse povo é de Juiz de Fora. O povo de Juiz de Fora não é parâmetro pra ninguém. O dia que Juiz de Fora for parâmetro pra alguma coisa, o pessoal que fala academia. Tomate? Ah, Tomate, amor? Ai, que maravilha, gente. Então, mas tem essa diferenciação. Quando eu vou lá na casa da Marina, gente, o tanto que eu escuto bolacha, eu fico pensando assim, misericórdia. Eu nem sei que raio de coisa é isso aí. Mas eu não perco a esperança. Sempre falo biscoito lá. Enfim, esse é um exemplo. Gente, no Rio fala aipim, aqui a gente fala mandioca. Lá no Nordeste, macaxeira, e por aí vai, sabe? São exemplos. Mandem aí mais exemplos de termos que variam de um lugar para o outro, sabe? Termos muito específicos e tal. Nós temos aqui a presença de muita gente não, mas temos a presença de algumas pessoas do Rio. Manda aí, gente, do estado, tanto da cidade quanto do estado. Manda aí expressões típicas do Rio que a gente não tem muito costume de falar aqui. Vamos lá. Bom, eu já citei um exemplo para vocês, mas quero só arrematar isso aqui. No português do Brasil, nós falamos celular, ônibus, trem. No português de Portugal, as palavras a gente pode falar que certamente vão entender se a gente explicar o que é, mas o uso comum de alguns termos é telemóvel para celular, autocarro para ônibus, comboio para trem e por aí vai. Agora nós vamos para as variações diastráticas. Essas variações são aquelas que não dependem da região em que o falante vive, mas sim dos grupos sociais em que ele se insere. Ou seja, a gente já mudou então de regionalismos para condição e estratificação social, ou seja, das pessoas com quem ele convive. São as variedades típicas de grandes centros urbanos, já que as pessoas dividem-se em grandes grupos em razão de interesses comuns, como profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, idade, gênero, sexualidade, religião e etc. Há dois fatores que contribuem para a identificação das variedades sociais. Então, nós falamos aqui que nós mudamos de análise regional para análise social, ou seja, de acordo com a camada social, extrato social e tal, e grupos sociais, efetivamente. E a gente tem duas formas de a gente mostrar, então, como essas variações diastráticas são visíveis. A partir de gírias, palavras ou expressões informais, efêmeras e normalmente ligadas ao público jovem. Ou seja, falar que a Dona Márcia é um ícone é eterno. Uhum. Mas este termo pode mudar. A gente pode falar que Dona Márcia é uma rainha, é uma grande mulher, uma pessoa inspiradora. Mas hoje a gente fala o quê? Que a Dona Márcia é um ícone, não é verdade? Já foi musa um dia. Já foi musa, não é verdade? Dona do Garro. Atualmente ela é ícone. Atualmente ela é ícone. Olha só, entendeu? Então, a gente vai mudando a forma, a expressão, ou seja, elas são efêmeras, passageiras, e normalmente são ligadas ao público jovem, menos a Dona Márcia, porque a Dona Márcia é a Dona Márcia, né? Não é verdade? Sim. Dona Márcia é a Dona Márcia, então é isso. Mas isso aqui, eu digo normalmente porque tem muito jovem aí como eu que é meio, assim, meio velho, né? Então tá bom. Passemos. Se passar, foi. Jargão, termo técnico. Palavras ou expressões típicas de determinados ambientes profissionais. Ou seja, estamos utilizando aqui falando sobre variações diastráticas. Este termo aqui é um jargão para falar de variações sociais. Quando eu vou citar análise linguística, análise textual, não sei o que lá, eu não vou ficar citando isso, por exemplo, de uma mesa de bar,
Não vou ficar citando isso, por exemplo, com a Marina, quando a gente está assistindo o filme. Não é? Não chegou ainda. Quando a gente está no nosso ninho de amor. Não? Você não está ouvindo o que eu tô falando? É que eu tô aqui primeiro. Enfim. Eu não vou ficar falando isso. Como, por exemplo, a Marina não vai ficar chegando aqui falando sobre o processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Ela não vai chegar aqui em casa falando assim comigo. Ela vai chegar falando o quê? Não, você tá com furúnculo, Airan. E é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Era uma brotueja. Esse é um tipo de variação social, gente. Ele tá no exercício da função. Para de rir de mim! Ele tá no exercício da função, o médico tá no exercício da função, ambiente profissional hospitalar, e fala sobre isso, ou seja, termos técnicos, jargões. Quando ele vai tentar explicar, uma pessoa vai lá, fica desesperada, porque esse é um negócio complicado e tal, necrose subcutânea. Necrose a gente já ouve assim, a gente às vezes nem entende qual é o que é necrose, nem sabe o que é, mas já sabe assim, putz, é ruim, é complicado. Mas o médico vai lá e explica que nada mais é do que um furúnculo. Sim? Esse é um exemplo de variação social. Da mesma forma como, por exemplo, um mecânico, autopeça mesmo e tal, fala comigo e tal que, quando, por exemplo, falou com a Marina estraga o carro dela a cada 6 meses, né? Fala com a Marina, não, vai ter que trocar a rebimboca da parafuseta. Um negócio lá, não sei o que é. R$ 1.500. R$ 1.500. Você não sabe do que se trata. Geralmente eles falam assim para você não entender e falar assim, poxa, eu vou enfiar a faca aqui. Quando a pessoa já entende mais ou menos, eles já explicam de forma mais detalhada. Percebam isso. Percebam isso e vão sempre com pessoas de confiança inteiradas para esses negócios, para essas coisas aí, porque senão você tá uma ferrada. Vamos lá, gente. Passamos então das variações regionais, sociais, vamos para as históricas agora. Em variações históricas, nós temos comumente o uso no passado. Nós temos esses usos comumente no passado, mas que caíram em desuso. Ou seja, você falar que a Marina hoje é um broto, é a verdade, mas não é mais usado. É uma verdade, você é um brotinho ainda. Brotinho? Entendi. Mas uma expressão caiu em desuso. Elas são percebidas por meio dos arcaísmos, palavras ou expressões que caíram em desuso no decorrer do tempo. Ou seja, por exemplo, você fala assim, poxa, mas qual que é o regulamento para participar da promoção do azeite Larambla? Qual é a promoção para participar qual é o regulamento para participar da promoção do azeite, por exemplo? Sei lá, estou pegando um exemplo aqui. Antigamente, você poderia falar assim, qual é o regramento para participar para a promoção do azeite Larambla? O regramento. Sim, expressões arcaicas. O uso de mesóclises, como o ex-presidente Michel Temer adorava usar, né? Utilizar lazer, né? O uso de mesóclises, o uso de algumas expressões muito típicas daquele período, tanto que, como eu falei na última aula de literatura. Poxa, Airan, você falou, o Aloysio Azevedo tem uma escrita muito coloquial, mas muito coloquial à época, poxa. Termos arcaicos são utilizados na literatura dele, que não são identificáveis tão facilmente assim na nossa literatura de hoje. Sim? Muito bem, essas variedades são normalmente encontradas em textos literários, músicas ou documentos antigos. Ou seja, você vai pegar a Constituição, a primeira Constituição brasileira, 1824. Primeira Constituição brasileira. Nessa Constituição, certamente, vocês vão ter uma dificuldade 3 vezes maior do que ler a Constituição de 88, agora, a mais recente, a de 1888. Perfeito? Então,
Vamos seguir, então. Vamos entender agora essas variações históricas. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? É uma pergunta. Pegá-las-emos neste instante ou mais tardiamente? Sim, o cara não está entendendo bolhufas, mas o cara falou basicamente que as ondas estão muito grandes, estão bacanas, estão bonitas, se eles vão pegar, vocês vão pegar a ondinha agora, não vão pegar. Que são as variações estilísticas ou diafásicas. São aquelas que surgem da adequação que o falante faz de seu nível de linguagem ao estilo exigido pelo texto ou pela situação comunicativa. Essa variação que menos cai no Enem, tá? Mas a gente vai dar uma olhada. A crônica, por exemplo, é um texto cujo estilo exige o uso de linguagem coloquial. A dissertação, mais ou menos, tá? Eu estou entrando em discordância com o que eu escrevi, então é impressionante. Mais ou menos. Mas como ela é mais cotidiana, você também não pode escrever uma coisa tão assim distante, tal, da realidade. Mas no coloquial é questionável. Eu estou questionando o que eu estou escrevendo. A dissertação, por sua vez, exige do redator um estilo de escrita mais formal. Beleza? Portanto, caberá ao falante ou redator dominar as diferentes variantes a fim de adequá-las à situação comunicativa mais ou menos formal e ao estilo exigido pelo texto. Portanto, numa aula como a nossa, embora a gente sempre brinque aqui e tal, na hora da explicação de algum termo ou outro, eu tento me valer de uma linguagem mais formal. Embora a gente sempre esteja brincando aqui. O que não é compatível com, por exemplo, uma apresentação que eu venha a fazer de algum trabalho na faculdade. Não é compatível. Eu preciso me valer de uma linguagem formal e acadêmica para fazer a minha comunicação. Agora, eu não vou ser um palestrinha também na mesa de boteco. Não vou ser um palestrinha também, sei lá, no Garra de Ouro. É o famoso contexto. Tá bom? Inserção. Vamos entender isso aqui. Eu queria que até vocês me ajudassem a entender. Nome da gíria, levar o cano. Significado, vão ficar esperando em vão. Mão esquerda em S, palma voltada para baixo, apontando para a direita. Mão em S. Expressão negativa. Aí vem a mão em Y. Assim, eu acho. É isso? Entendi. Falando que você levou um cano. Não, peraí. O cara falando esperando. Isso. É isso? Mas acho que vocês entenderam. Vamos então agora ver linguagem formal e informal de forma bem rapidinha agora. Conhecendo um pouco um dos grandes cordelistas, poetas e repentistas do Nordeste, de Pernambuco, Patativa do Açaí. Sertão. Arguente cantou. Eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô. Pro que, meu torrão amado? Muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, e ainda fica o que cantar. Este é Patativa do Açaré, que foi um dos gigantescos da nossa literatura. Tá? Principalmente o grande nome da literatura de cordel. Vamos ver então agora a linguagem formal. Linguagem informal, lógico, nós vamos falar sobre esse tema aqui aprofundadamente em uma aula mais adiante, tá? Esse é um tema importante que nós temos que falar.
Mas, na linguagem formal, também chamada de linguagem culta, está pautada também chamada de culta, está pautada no uso das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. A depender da situação, do contexto em que você vai utilizar esse tipo de linguagem. Portanto, cortou um pouquinho aqui, eu vou tentar ler daqui, peraí. Tentar ler daqui. Aí, foi. Opa. Vou tentar ler daqui, mas vocês vão ter acesso integral a este poema, tá bom? É um poema do Olavo Bilac, um poema de um poeta que nós vamos conhecer na aula de literatura dessa quinta-feira. Já faço um convite a vocês. Um poeta que se importava muito mais com a forma do que propriamente com o conteúdo. Embora ele tenha escrito coisas maravilhosas, essa afirmativa às vezes é mentirosa, às vezes não é. Tem vezes que ele fala, por exemplo, de um vaso chinês. Tem vezes que ele fala sobre o brilho das estrelas. São coisas bonitas, as coisas que... aí a gente vê a forma, não o conteúdo. Mas, logicamente, o conteúdo, logicamente, a forma como ele escrevia era formalíssima. Então, vejamos. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve: no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço e trama viva se construa. De tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimigo do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Essa é a linguagem formal. Enfim, a linguagem informal, ou coloquial, representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. É a linguagem que a gente usa no nosso cotidiano, gente. É a linguagem que não tem um compromisso tão pleno assim com as regras e tal, embora a gente nunca abandone, mas ela não necessariamente está preocupada com tudo isso e tal. Ela está preocupada em transmitir ideias e numa conversa informal. Por exemplo, vejam essa tirinha do Chico Bento. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico. Ainda bem, professora, porque eu nem fiz a lição de casa hoje. Eu tentei imitar a voz do Chico, deu certo. Eu nunca vi ele rindo. Você não teve infância. Ai, ai. Bom, vocês podem ver, inclusive, aqui que a professora é formal e tal. O estereótipo de professor que é vendido mesmo. Que era vendido. Não sei se hoje é tão vendido assim, mas deve ser ainda vendido, né? O professor que tem um vocabulário extenso, sabe? Maravilhoso, inefável, uma coisa assim. E pode ver que não é nada disso, né? Mas nós temos uma clara diferença aqui e... O que foi? Dona Márcia diz que ela é uma coroa consciente, que procura acompanhar as atualidades. A coroa. Dona Márcia nunca vai ser coroa. Ela é um... A Dona Márcia é a rainha. É o ícone. É o ícone. Não, amor, mas é porque ela falou de coroa. Eu falei assim, não, ela não é a coroa, ela é a rainha. Por favor, né? Imagina. Mas aqui nós temos de forma muito clara e evidente esse dualismo, sim, entre a linguagem formal e a linguagem informal. A linguagem formal por parte da professora e a linguagem informal por parte do Chico Bento. Tá bom? Posso passar direto ou vocês têm alguma dúvida, meu povo? Acho que a aula de hoje está fluindo bem.
Dona Márcia que lança gírias, é isso mesmo. Dona Márcia que lança tendências. Eu apenas aqui sou um mero estudioso desse negócio. Sou um mero estudioso desse negócio. Simples. Faço nada mais do que uma obrigação como isso. Tranquilo. Tá bom, passei então. Nós vamos fechar agora com um tema muito importante, tá, meu povo? Preconceito linguístico. Então nós pontuamos tudo. Desde os tipos de variação até as variações de linguagem formal e informal. Tudo isso, infelizmente, promove uma coisa que a gente chama de preconceito linguístico. E aqui eu vou fazer sim a minha militância após a gente terminar, tá bom? Momento militância até pra gente terminar a aula. Antes vamos ler um poema do João Cabral de Melo Neto rapidamente. O poema cujo título é A Educação pela Pedra. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu consigo botar então aqui em cima. Não consigo botar aqui em cima. Um cheiro tão bom aqui do lado. Vamos lá. Uma educação pela pedra por lições para aprender da pedra. Ixi. Uai. Foi pra frente. Aí, voltei. Uma educação pela pedra por lições para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal. De dicção, é isso mesmo? Pela dicção ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria, ao que flui e a fluir, a ser maleada. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro. Cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão. De dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar. E se lecionasse, não ensinaria nada. Lá, não se aprende a pedra. Lá, a pedra. Uma pedra de nascença entranha a alma. Esse texto é lindo. Eu descobri esse texto e achei ele sensacional. Queria compartilhar com vocês. Vamos ver então alguns tópicos, depois vamos passar rapidinho pro texto do Marcos Baio, que vocês certamente já devem ter visto. O preconceito linguístico está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge para julgar as manifestações linguísticas ditas superiores. Né? Uma completa idiotice, para não ser mais idiota, falar mais grosserias. Enfim. Para pensarmos nele, não precisamos ir muito longe, pois em nosso país, embora o mesmo idioma seja falado em todas as regiões, cada uma possui suas peculiaridades que envolvem diversos aspectos históricos e culturais. Então nós estamos falando aqui da diversidade linguística que existe no nosso país. Claramente a gente consegue verificar que nós temos uma diversidade linguística tão ampla que nos próprios estados nós temos diversidade. Minas Gerais, diversidade. Rio, diversidade. São Paulo, diversidade. Bahia, diversidade. Pernambuco, diversidade. Então, se nos próprios estados nós temos diversidade da forma como se fala entre regiões do próprio estado, imagina neste país. Então, vamos seguir. Sendo assim, a maneira de falar do norte é muito diferente da falada no sul. Muito, muito diferente. Isso ocorre porque nos atos comunicativos, os falantes da língua vão determinando expressões, sotaques e entonações de acordo com as necessidades linguísticas. É lógico. A linguagem está a serviço da comunicação. A comunicação é o que move e o que é o fator primordial, precípio para os nossos estudos. Se a gente não tem uma interação clara, uma
absorção clara de conceitos sobre comunicação, é necessário, mas se a gente consegue verificar isso, a gente tem que aplicar isso no nosso cotidiano, porque isso é visível no nosso dia a dia. Bem, de tal modo, preconceito linguístico surge no tom de deboche, sendo a variação apontada de maneira pejorativa e estigmatizada. Quando a gente faz a brincadeira aqui do bolacha e do biscoito, do porta que a Marina falou, mar aberto, a gente está aqui em maioria, lógico que a gente está num ambiente de brincadeira e tal, não sei o que lá, e ninguém aqui, evidentemente, teve a intenção de partir para alguma ideia de preconceito linguístico para com a Marina. Ela está triste aqui falando que sim. Ela ficou até triste. Mas esse preconceito linguístico ele não está baseado somente em regionalismos, não. Do preconceito contra o caipira, com quem fala porta. Lógico que não. Do preconceito contra a variação de vários estados do Nordeste. Quando a gente fala variação nordestina, a gente já está sendo preconceituoso. Que o Ceará é diferente da Paraíba, que é diferente do Maranhão, que é diferente de Pernambuco, que é diferente do Rio Grande do Norte. É visível. A diferença é visível, tá? Então, como é que é? Como é que é? Me acolhe. Então, e não somente de escala regional, não. De escala social também. Quando a gente vê a pessoa que ao transcorrer da sua fala, não faz, às vezes, uma concordância verbal, uma concordância nominal, que está prevista na norma culta da língua, na gramática normativa da língua portuguesa. A gente fala assim, os caras têm... é que é mesmo? Nós vai, não sei o que. A gente vê esse negócio aí. Tem quando você fez uma construção? As pessoas começam a fazer esse tipo de afirmação assim. Bem, a gente está baseado em preconceitos. Quem começa esse tipo de preconceito geralmente tem a ideia de que sua maneira de falar é correta e ainda superior à outra. Gente, pelo amor de Deus. Isso diz respeito muito à condição social da pessoa, querendo ou não. Nós aqui fazemos nossas brincadeiras e tal, mas certamente nós somos conscientes disso. E essa é uma coisa muito séria, porque isso às vezes passa despercebido. Isso passa despercebido. Entendeu? Por exemplo, a partir da estratificação social e tal, a camada social, se a camada social, por exemplo, for mais abonada, ela vai pensar que fala, que tem um vocabulário, um conjunto lexical fabuloso e que discorre de tal forma brilhante dentro da língua. Sim? E desmerece quem não segue esse padrão, imposto por ela mesma. Entretanto, devemos salientar que todas as variações são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada mais correta. Não basta você não ter preconceito linguístico. Você deve ser anti-preconceito linguístico. Porque isso machuca. Isso também é uma forma de xenofobia. Isso é uma forma de preconceito. E isso é uma forma de forçar e de fazer avançar a desigualdade social também. Tá? Por isso eu quero terminar com o grande Marcos Banho, que foi citado pela Grace na explicação de variante e variação, que a Camila já chegou a citar, que escreveu o famosíssimo livro Preconceito Linguístico, e deu uma declaração que vai encerrar a aula de hoje. É um verdadeiro assinte aos direitos humanos, por exemplo, o modo como a fala nordestina é retratada nas novelas de televisão, principalmente da Rede Globo. Todo personagem de origem nordestina é, sem exceção, um tipo grotesco, rústico, atrasado, criado para provocar o riso, o escárnio e o deboche dos demais personagens e do espectador. No plano linguístico,
Os atores não nordestinos expressam-se num arremedo de língua que não é falada em lugar nenhum do Brasil, muito menos no Nordeste. Costumo dizer que aquela deve ser a língua do Nordeste de Marte, mas nós sabemos muito bem que essa atitude representa uma forma de marginalização e exclusão. Se o Nordeste é atrasado, pobre, subdesenvolvido, ou, na melhor das hipóteses, pitoresco, então, naturalmente, as pessoas que lá nasceram e a língua que elas falam também devem ser consideradas assim. Ora, faça-me o favor, Rede Globo. Bem, muito obrigado pela companhia e pela participação de todas e todos. A aula hoje foi mais tranquila, foi interessante, foi interativa demais, porque hoje todo mundo tinha mais ou menos uma ideia desse tema e tal, que é um tema que há muito tempo está ali pairando no ar para cair numa redação e tal, como tema de redação. Pode ser que seja esse ano, pode ser que não seja, mas está ele pairando no ar como uma das possibilidades. Então, você já tem até uma forma de citar aí, já tem até uma citação de autoridade para a redação de vocês, hein? Olha aí parágrafo 1 e parágrafo argumentação 1 e argumento 1 e argumento 2 aí para vocês. Marcos Banho, preconceito linguístico. Entrou, arremetou. Foi? Então, beleza. Gente, muito obrigado de novo pela companhia, pelo carinho de vocês, pela participação. Fiquem em casa, se vocês puderem. Sigam em casa, preservem a vida dos que vocês amam. E a vida de vocês também. Tá bom? Até a próxima.